Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Una vez más, Padre, que te recibe, Señor, por estar en tu casa, Padre amado. Una vez más estamos aquí, Señor, para adorar y disfrutar tu nombre y aprender de tu palabra, Padre amado. Señor, que te pedimos que perdones nuestros pecados, Señor, porque somos pecadores, Señor. Pero tu amor es tan grande, Señor, podemos entender, Padre amado, tu bondad es infinita, Señor, te damos gracias, Padre. Señor, por este servicio en tus manos, sé tu Señor, hablando de cada palabra, de cada labor que se ha presentado, Señor, sé tu hablando. Padre, bendice a cada persona que está aquí, a los pastores, a los que están por venir, dale con bien en tu casa, Señor, a los que nos asisten por las redes sociales, Señor, bendice, Señor, Señor, te pedimos que detenga toda distracción, Señor, todo mal que se ha levantado, lo reprendemos y lo echamos por tierra, Señor. Padre, dale paz y seguridad a tu iglesia hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que abran sus Biblias en Primera de Tesalonicenses 5:18. Colosenses, Tesalonicenses. Amén. Amén. Leemos bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Así es, mi hermano. No, primero. Debemos dar gracias en todo tiempo, en todo momento, en los momentos buenos, en los momentos malos, siempre tenemos que dar gracias a Dios. Amén. Para darle la oportunidad de servicio, ahorita por aquí el hermano Martín, que va a estar tomando una del cantor cristiano. Paz de Deus, formada igreja. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino 215. Ouvir a fonte do sangue. Para o início deste culto, né? Nós, uma comunhão perfeita com o nosso Jesus. Amém? Amém. O irmão vai colocar ali. Aleluia, Jesus. Está aqui. Ouvindo a fonte do sangue. Vamos louvar a Deus. O nosso corpo de vida que Deus deu. Amém. Glória a Deus. Amém? Como diz assim. Ouvindo a fonte de sangue. Vinde servir a Jesus. Paz e perdão vos outorga. Vinde alcançá-los na cruz. Vinde a Jesus. Vinde a Jesus. Não demoreis, vinde já. Vinde já. Paz e perdão vos outorga. Vinde alcançá-los na cruz. Vinde, pois vinde depressa. Cristo vos quer receber. Vinde a fonte de sangue. Vinde vos satisfazer. Vinde a Jesus. Vinde a Jesus. Não demoreis, vinde já. Vinde já. Paz e perdão vos outorga. Vinde alcançar-nos na cruz. Tais como sois, vinde a fonte. Ele vos receberá.
Glória a Deus. Aleluia. Glorificado o nome do Senhor. Estamos alegres, estamos felizes por estar na casa do Senhor, né? Amém. Entregando para Ele o nosso fogo de vida que Ele nos deu e Ele completando a paz no nosso coração. Amém? Nós vamos passar para ouvir os irmãos do grupo de louvor, né? E a irmã está com oportunidade, minha esposa vai dar início? Não? Mas bom. Vamos. Cumprimentamos na igreja, com a paz de Deus, amém? Vamos adorar o Senhor com toda a nossa alma, glória a Deus. Deu a vida por mim.
culto de Santa Ceia, né? Então, nós temos que estar alegre, porque nós estamos na presença do Senhor, né? Que o Senhor possa falar com cada um de nós nesta noite, né? E a verdadeira paz nós só encontramos em quem? Em Cristo Jesus. Essa é a verdadeira paz que nós precisamos, né? Não tem outra paz lá fora, é só em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Convido os irmãos, eu quero ler um versículo da palavra de Deus nesta noite, que se encontra em João, capítulo 8, versículo 26. Aleluia! Glória a Deus! Amém? 8:26. Eu tenho muitas coisas que dizer e julgar sobre vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Eu que dele ouvi, isso eu falo ao mundo. Né? Jesus aqui está falando, né? Que eu tenho muitas coisas que dizer de nós, né? Mas sobre vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele ouvi, isso eu falo ao mundo. Amém, irmãos? Então, né, nós estamos aqui nessa noite somente para louvar, para glorificar e bendizer o nome do Senhor, porque Ele é o merecedor de toda honra e toda glória. Amém, irmãos? Vou continuar nessa noite com o trabalho, né, dando essa oportunidade para os irmãos. Quem vai louvar agora é a oportunidade do meu irmão, o irmão Eduardo. Amém. Amém? E depois, em seguida, é o Milagros e o Águia. Amém? Sobre as águas, Senhor. Aleluia! Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo vive. Dios su nombre. Gloria. A Él le damos honra y gloria porque Él vive por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuánto bendicen a los pastores? Amén. ¿Cuánto bendicen a todos los hermanos presentes también? Amén. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, como agradecido al Señor, ¿verdad? Voy a estar lobando también para la honra y la gloria del Señor. Agradecido por un día más de vida que me ha dado en este día de hoy, para también lobar su santo nombre. Amén. Gloria a Dios. Santo Dios. Como saqueo, yo quiero subir a lo más alto
Si detrás viene Faraón, al otro lado
Agora a irmã Lúcia saludando o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Buenas noches, mis hermanos, la paz de Dios con todos. Amén. Gloria a Dios. Agradecida del Señor, pues yo también voy a adorarlo. Amén. Yo bendiga a los pastores. Sigue adelante, sí. Dime por qué estás triste, si Dios no te ha olvidado, tal vez estés llorando, porque la prueba es grande, pero Él está a tu lado, porque te aflige tu alma, confía en el Señor. Aleluya. Aunque la prueba dure, que el tiempo pase, Dios promete que siempre a tiempo. El Señor siempre está contigo. Sin Dios no somos nada, hermano. Gloria a Hay que Dios. estar siempre con el Señor. Porque está triste. Si Dios no te ha olvidado, tal vez estés llorando, porque la prueba es grande, pero Él está a tu lado. Porque se aflige tu alma, confía en el Señor. No digas enojado, pues escribe a su oído y el oye tu oración. Bienaventurado el que confía en Jehová. Dios será avergonzado, el que sabe esperar, aunque los días pasen y la prueba esté. No desmayes tu fe. Gloria a Dios, la gloria y la honra sea para el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amém. Amém. Glória a Deus. Vou dar uma oportunidade agora para o presbítero Cruz. Uma saudação para a igreja. E daí em seguida pode orar pelas ofertas. Depois a irmã Ellen daí vai estar no Olha a cor, né? Aleluya. Amém. Gloria a Dios. Aleluia, Jesus. Pueden tomar asiento, hermano. Glória a Deus, aleluia. ¿Cuántos están alegres? Amém. No puede estar triste, Um coração que alaba a Deus. un corazón Que alaba a Deus. tiene a Cristo, que ama a Cristo, ¿verdad? Pero los hermanos parece que están tristes porque no me acompañan. Yo, Padre, ¿será que no me entendieron? No,
puede estar triste. Un corazón que alaba a Dios. Aleluya, amén. Aunque estemos pasando pruebas, la canción acá, usted no acaba de escuchar ese robot que cantó la hermana Erika. Aunque esté pasando pruebas, que esté pasando situaciones difíciles, el Señor está allí. El que confíe en el Señor no será avergonzado, no será avergonzado. Entonces, no se preocupe, hermano. Coloque en las manos del Señor todas aquellas cosas que en este momento están queriendo robar su paz, están queriendo robar su tranquilidad. Amén. Pongan en las manos del Señor. El salmista lo dice en el Salmo 37, 4 y 5 dice: encomendad al Señor Jehová tus caminos, confía en Él y Él hará. Amén. Entonces, si a veces ponemos nuestra confianza en alguna otra cosa, ¿por qué no ponerle en el Señor, que es todopoderoso? Que la Biblia dice que no hay nada imposible para Él. Entonces, a veces para nosotros es muy fácil poner nuestra confianza en cualquier otra cosa. A veces ponemos nuestra confianza en el carro que tenemos. A veces ponemos nuestra confianza en el empleo que tenemos. A veces ponemos nuestra confianza en los talentos que tenemos. Y qué difícil se nos hace poner nuestra confianza en Dios muchas veces. Él es el que nos da todo lo que he nombrado. Él es el que le da carro, el que tiene carro. Él es el que le da empleo, el que tiene empleo. Él es el que le da talento, el que tiene talento. Amén. Entonces, alabemos y glorifiquemos al Señor. Amén. Amén. Todos estamos pasando cualquier situación más. La gloria es para Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero leer algo que está en el libro de Génesis. El libro de Génesis en el capítulo 26. 26. Aleluya. Génesis 26. Génesis capítulo 26. Allí hay una situación, más Dios da una palabra. Entonces, lo importante es escuchar la voz de Dios. Amén. A veces, yo comentaba con Eduardo temprano ahí a la puerta, que muchas veces nosotros somos ligeros a veces de llevarnos con los sentimientos, con las emociones, con las mismas situaciones que nos rodean. Amén. Y a veces se nos olvida que ahí está el Señor. Aleluya. Y siempre tenemos al Señor como la última opción. Siempre hacemos y buscamos la manera de resolver los problemas a nuestro modo, a nuestra manera. Amén. Pero cuando vemos que ya no tenemos salida, cuando vemos que ya no tenemos para dónde ir o a quién acudir, entonces decimos: sí, Señor, ahora te toca a ti. En vez de ser al contrario, en vez de ser primeramente buscar al Señor. Amén. Porque Él es que tiene la solución a todas las cosas. Pero en eso el Señor quiere que irnos educando a todos. Porque todos aquí, ni yo estamos en esa situación. Yo también caigo en ese error muchas veces. A veces llevado por alguna situación adversa. También recurro a otros medios. Pero el Señor siempre está allí para lembrar, para recordarnos. Amén. De que Él está allí. Y de que Él es nuestra solución. La Biblia dice que Él es nuestro pronto auxilio. Él es nuestro socorro. Él es quien pelea nuestras batallas. Todas esas cosas nosotros las sabemos porque las hemos leído en la Biblia. Pero qué difícil se nos hace aplicar a nuestras vidas en los momentos precisos. Aleluya. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Dice así, el texto, mi Biblia tiene un texto, un título aquí, dice Isaac en Gerar. Dice así: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de las tierras serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Vámonos al versículo 12 del mismo 26. Dice así: y sembró Isaac en aquella tierra
y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hatos de ovejas y hatos de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Aleluya. Miren lo que produce escuchar la voz de Dios, y qué más, obedecer que sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes. Aleluya. Que es un poco lo que estaba comentando temprano con Eduardo. A veces Isaac tenía una preocupación. ¿Por qué? Porque había vivido una gran hambre, mucho, así como la hambre que hubo cuando estaba Abraham. Pero sobre aquel hombre, Isaac, uno de los patriarcas, había una promesa que venía arrastrando a Abraham. Amén. Y el Señor le confirma aquella promesa. Le dice: haré de ti una gran nación, tendrás tu simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Dios tiene que a veces, hermanos, recordarnos aquella palabra que nos ha dado. A veces se nos olvida. ¿Por qué? Porque el enemigo es experto, el enemigo es astuto. Él sabe cómo desanimarte, él sabe cómo desanimarme. ¿Cómo él me desanima? Diciéndome al oído: tú no puedes, viniste al lugar errado, aquí tú no vas a hacer nada, nadie te quiere, nadie te toma en cuenta. El enemigo tiene una voz silenciosa, sigilosa, que habla en nuestro oído. ¿Para qué? Para quitarnos del propósito. Amén. Y muchas veces usa a las personas también. ¿Para qué? Para que nosotros podamos desistir del llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hermano, no escuche la voz del enemigo, escuche la voz de Dios. ¿Y cómo usted escucha la voz de Dios? Hablando con Dios. ¿Y cómo usted habla con Dios? Leyendo su palabra. Amén. Allí es que está la voz de Dios. Amén. Muchos dicen: yo hablo, pero no me escucha. Hermano, mire, a veces en el silencio Dios habla también. Aleluya. No todo el tiempo vamos a escuchar la voz de Dios, tal vez a través de su palabra, o a través de alguien que venga y nos dé una palabra, nos diga algo. A veces el silencio de Dios habla más. Amén. Aprende a interpretar a Dios. Aleluya. Hermano, ninguno de los que estamos aquí estamos por error, estamos por equivocación o por casualidad. Si usted está aquí, dele la gloria a Dios, porque a Dios le ha placido que usted y yo estemos en este lugar. Aleluya. Yo glorifico a Dios por la vida de mis hijos. Dios dio libramiento ayer a mis hijos. Amén. Hubo un accidente aquí atrás y mis hijos estuvieron involucrados. Mas doy la gloria a Dios, porque a pesar de que pudo aquella moto alcanzar la bicicleta donde ellos venían, ellos lo que sufrieron fueron raspones y el susto. Amén. Pero hoy un niño que ya está en su casa, hermano. El niño está hoy en su casa. Su madre está hablando con nosotros, la madre de aquel niño está hablando con nosotros. Y ya ella faló: con mi niño está en casa. Él hizo un coágulo de sangre en la cabeza, pegó 14 puntos en un joelho, 11 puntos en la cabeza y algunas raspones que tiene en un cuerpo. Él está un poco desorientado por causa de aquel golpe de lo que batió en él. Entonces, damos gracias a Dios también por la vida de ese menino. Y no sé cómo estará el motoquero, también debe estar bien. Y le damos gracias a Dios por la vida de ese hombre también. Amén. Porque un accidente, nadie sale a la calle queriendo golpear a una persona o matar a una persona. Aleluya. Entonces le damos gracias a Dios porque hubo un libramiento para todas las personas que estaban involucradas. Aleluya. Para mis hijos, para aquel joven, para aquel otro joven que estaba manejando aquella moto, dirigiendo aquella moto. Y yo quiero que usted se levante y vamos a orar. Amén. Vamos a orar por la oferta. Más primero vamos a orar dándole gracias a Dios por el libramiento. Aleluya. Porque donde fueron ellos, fueron aquel menino. Hoy, gracias a Dios, no aconteció nada con ninguno de nosotros, mas no sabemos qué es lo que acontecerá mañana. Amén. Entonces tenemos que orar y ponernos en las manos de Dios y darle gracias a Dios, porque todo lo que sucede en nuestras vidas, en nuestro entorno, es que Dios nos permite. Aleluya. Entienda eso. Amén. Y tenemos que decirle al Señor: Señor, cuando estas cosas ocurran, Señor, ¿qué es lo que tenemos que aprender con esta situación? Porque las situaciones, hermano, entienda una cosa: las situaciones difíciles que vienen a tu vida, que vienen a mi vida, no vienen para derribarme, no vienen para quitarme del propósito, no vienen para sacarme de la iglesia, no vienen para
fortalecer algún área de mi vida, vienen para desechar algo que está mal en mí. Entonces es un momento de reflexión cuando estamos en algún momento difícil, es un momento de poder estar en la presencia de Dios y decirle: Señor, muéstrame cuál es el problema, Señor, cuál es la falla que hay en mí. Señor, ayúdame a seguir por tu camino, ayúdame a seguir caminando por donde tú quieres que yo camine. Y si esto que está aconteciendo en mi vida, Padre, es para enseñarme, entonces heme aquí, Señor. Heme aquí, Padre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Padre amado, Padre mío, Padre nuestro que estás en los cielos. Dios Todopoderoso. Señor, en esta hora nos encontramos delante de tu presencia, Señor. Señor, somos gratos, Señor, agradecemos por tu favor, Señor, porque hasta este momento, Señor, tú nos has guardado, Padre amado, porque hasta este momento, Señor, tú nos has provisto de aquello que necesitamos, Señor. Tú nos has dado salud, Señor, tú nos has dado alimento, Padre, tú nos has dado talento, nos has dado fuerza, Padre, todas las cosas nos las has dado. Nosotros vivimos este mundo desnudo, Señor, sin nada, Padre, desde ese momento, Padre, tú nos has dado aliento de vida, Padre. Padre, por eso, solo por eso, Señor, somos gratos a ti, por el simple hecho de saber de que a ti te plació que yo naciera, que yo estuviera hoy en este lugar, Padre, hablando de tu palabra, hablando de tus maravillas, Señor, hablando de tu poder, Señor. Padre, hoy te presento, Señor, esta iglesia, Señor, te presento a estos miembros de esta iglesia, te presento a tus hijos, Señor, a tus siervos, Padre amado. Señor, tú conoces el corazón y la situación de cada uno de los que estamos en este lugar. Padre amado, y los colocamos en tus manos, los colocamos en tu presencia, Señor, creyendo de que tú tienes el control, Señor, de todas las cosas. Padre amado, enséñanos, como decía el salmista, enséñanos a hacer tu voluntad, Señor. Padre, crea en nosotros un corazón limpio y recto, mi Dios amado. Padre, yo te doy gracias por la vida de mis hijos, Señor. Yo te doy gracias por la vida de aquel niño, Señor, llamado Víctor, Señor, porque tú los guardaste, Padre amado. Te doy la vida por aquel joven, aquel motoquero, Señor. Tú también lo conoces, Padre. Donde quiera que ellos estén ahora, Señor, dale salud, cura, mi Dios amado. Y haz un milagro en la vida de ellos, en su familia, Señor. Que este accidente, Señor, sirva para que ellos se acerquen a ti, mi Dios amado, y entiendan que tú los guardaste, Señor, que no fue suerte, que no fue casualidad de la vida, Señor, sino que tu propósito, Señor, que hay en tus manos con estas personas, Padre amado. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque aquí estamos reunidos los que te amamos, Señor, los que hemos decidido servirte, Señor, y caminar a tu lado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a orar por las ofertas, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios Todopoderoso, una vez más, Señor, delante de tu presencia, Padre, oramos, Señor, por las ofertas y los diezmos, Señor, en esta noche. Padre, somos gratos, Señor, porque tú nos has bendecido con empleo, Señor, nos has bendecido con sabiduría, nos has bendecido con talento, Señor, para producir, para trabajar, Señor. Padre, y en esta noche, Señor, de lo que tú nos has dado, Señor, nosotros venimos a ofrecerte, Señor, con amor, Señor, de todo corazón, Señor, sabiendo que todas las cosas, Señor, provienen de ti, mi Dios amado, que yo no he hecho mérito, Señor, para merecer nada de lo que tú me has dado, Señor. Soy un merecedor de tu gracia, más por tu amor y tu misericordia, Señor. Tú me tienes en este lugar y me has bendecido, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendice cada familia en esta noche. Bendice los empleos de cada hermano en este lugar, Padre. Providencia los alimentos, Señor, que no falte el alimento en ninguno de los hogares de los hermanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Aleluya. Amén. Den un aplauso al Señor, hermano. Cristo vive. Gloria a Dios. El amor de Dios es inmenso. Amén. Bendito es su nombre, Padre. Gracias, Señor. Gracias por escogernos, mi Dios. Bendito eres. Santo. Desde el principio cuando te
Que possamos obedecer à vontade do Senhor
dele em nossas vidas, né? Que o Senhor cresça e nós diminua na presença dele. Amém, irmãos? Porque o sofrimento não é necessariamente um castigo, mas pode ser uma oportunidade para que Deus seja glorificado. Vamos estar lendo aqui então João 9, aleluia. Maravilhoso, outra mão, igreja, se coloque de pé, por gentileza. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado que me ligava? Uns diziam: é este, e outros: parece com ele. Ele dizia: sou eu. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então nós sabemos que ali tinha um cego de nascença. E Jesus passando ali viu aquele homem sentado. Ele pedia esmola. E o Senhor olhou para ele e teve compaixão dele. Ele não pediu para ser curado, mas Jesus o curou, para que a glória do Senhor fosse manifestada sobre a vida dele. Então, irmão, hoje em dia, muitos de nós, às vezes, estamos cegos espiritualmente. O Senhor curou ele da cegueira dos seus olhos, que ele era cego de nascença. E o Senhor hoje também quer curar a sua igreja da cegueira espiritual. Amém. Por isso estamos aqui, para aprender cada dia mais do Senhor, que Ele possa nos encher do Espírito Santo dele, que possamos estar atentos a ouvir a voz do Senhor em nossas vidas. Porque de nada adianta nós estarmos aqui na igreja e não ouvir a voz do Senhor, e não buscar a Ele, e não adorar a Ele. Então adore a Ele de todo o coração. A cura realizada por Jesus não foi apenas física, mas também espiritual, pois Ele penetrou a alma do homem dos que o assistiu. No Evangelho de João vemos vários milagres que Ele fez, né? Ele ressuscitou Lázaro, multiplicou os pães, né? O paralítico andou, e ali também no tanque de Betesda, a mulher samaritana não estava ali naquele poço, né? Ele foi tomar água com ela. E ali no tanque de Betesda, aquele paralítico, onde nós cantemos o louvor hoje, quando moveu as águas, o anjo do Senhor mandou ele mover as águas naquele lugar, e ele foi curado. E não é diferente, o Senhor curava naquele tempo e cura hoje também. Basta nós abrir o nosso coração, estar atento para ouvir a voz do Senhor. Então, como os discípulos perguntavam a ele: Senhor, ele era cego de nascença, será que é esse homem mesmo? Quando eles viram, ficavam indagando se era ele, mas ele mesmo falou: sou eu mesmo que o Senhor me curou. Então Jesus respondeu, perguntando a eles, perguntaram para os pais dele. Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais pecaram, pois foi para se manifestar nele as obras de Deus. Eles pensaram por perguntar aos pais dele, mas os pais deles falaram assim: ele já é maior de idade, ele pode responder. E ali me perguntaram, e o Senhor curou para a honra e glória do Senhor. E o Senhor fala conosco, Senhor, hoje, fala todos os dias. Basta nos buscar a Ele de todo o nosso coração. Às vezes pensamos que ninguém está vendo o nosso sofrimento, a nossa angústia, mas o Senhor está atento a ouvir. Desde a hora que nós colocamos o nosso joelho no chão e clamamos a Ele, Ele ouve o nosso clamor. Às vezes não temos força para clamar, só derramamos lágrimas
enxugará todas as lágrimas. O Senhor é aquele que sustenta, nos dá força. Nós estamos gratos a Deus hoje. Nós estávamos ali glorificando a Deus. Eu falei, Senhor, muito obrigado de hoje ver o Elias e o Benjamin aqui, né? Então é motivo de nós agradecermos ao Senhor. Hoje uma família podia estar chorando, mas não, o Senhor guarda os seus, porque nós oramos e colocamos eles nas mãos do Senhor. O irmão Bruno, o irmão João, certo? Quando dobra o seu joelho, pede para o Senhor guardar os seus filhos. Eles estavam vindo para ensaiar, não teve um ensaio com eles, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Às vezes aconteceu aquilo para aumentar a fé de muitos que aqui estão, para ver que o Senhor guarda os seus, o Senhor livra de todo mal. Por isso nós temos que estar na presença dele todo momento da nossa vida. Amém? Amém. Irmãos, o Senhor, aqueles que não acreditavam, porque o cego era cego desde nascença, mas o Senhor curou para manifestar a glória dele, porque o Senhor é aquele que cura, e cura hoje também. Hoje também Moisés, que não cria no poder de Deus, eles não criam. Daí Deus falou, se dedicar e aprender mais das promessas divinas, mas ele cura naquele tempo, ele continua curando, libertando, salvando. Irmãos, nós temos que despertar mais enquanto é dia, porque a noite vem. Aquele pastor que teve aqui aquele dia, ele falou sobre o dia e a noite, né? Então nós temos que estar atentos enquanto é dia, porque a noite vai chegar. E já é a última hora. E não é tempo de nós ficarmos cegos espiritualmente. Que o Senhor tire as escamas de nossos olhos, que possamos enxergar com nossos olhos da fé aquilo que Ele tem preparado para nós lá nas mansões celestiais. Aleluia, Jesus. E a igreja hoje está aqui para adorar a Ele, bendizer o nome dEle, porque o Senhor é santo, Ele é santo, e sede santo como eu sou santo. Aleluia, Jesus. Hoje eu estava ali, eu falei para o meu esposo, é uma responsabilidade de subir aqui em cima, irmãos. A gente sobe aqui em cima, é uma grande responsabilidade de falar da palavra do Senhor. Nós temos que pedir para o Senhor, Senhor, que Tu cresça em nossa vida e nós diminua. Que possamos cada dia mais ser humildes na presença do Senhor, adorar a Ele com alegria, abraçar o teu irmão com alegria, olhar para o teu irmão e dar um abraço que vem do Senhor. Sorria para o teu irmão com um sorriso que vem do Senhor, porque é Ele que nos ensina, é Ele que nos capacita. Aleluia, Jesus. Às vezes o Senhor fala conosco, estamos cegos, mas o Senhor vai abrir os olhos de cada um esta noite, e vamos estar orando para que possamos ver mais pessoas aceitando ao Senhor Jesus. Domingo que vem é culto de missões, então convide um amigo, uma pessoa para estarmos aqui no culto. Vai estar o pastor aqui ministrando a palavra do Senhor, e o Senhor vai estar presente aqui, porque Ele está presente conosco. Desde que saímos dos nossos lares, o Senhor está conosco. Às vezes, como o pastor fala, tem gente que fala assim, Senhor, visita-nos. Não, o Senhor não é uma visita. O Senhor tem que morar conosco sempre. Quando nós levantamos, quando nos deitamos, o Senhor mora conosco. Abre o teu coração, deixa Ele habitar no teu coração. Deixa a tua casa ser uma bênção, teus filhos serem uma bênção. Mas para isso, entrega eles ao Senhor, porque o Senhor é bom em todo tempo. Aleluia. Grande é o teu nome. Vivemos num mundo de pessoas incrédulas, questionadores, que usam de todos os argumentos possíveis, imagináveis, para negar as verdades acerca de Jesus e seu ministério. Mas o Senhor Jesus, Ele conhece, sabe todas as coisas. Que a nossa vida seja esse testemunho vivo da existência de um Deus que faz milagres. Fez naquele tempo, como eu já falei, e continua fazendo hoje em nossa vida. Esse relato não apenas nos convida a testemunhar os poderosos atos de Jesus, mas também nos desafia a examinar nossa própria visão espiritual. Aleluia, Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, nos fortaleça cada dia mais. Que o Senhor possa nos abençoar e possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor, neste lugar, porque aqui é a casa do Senhor. Que o Senhor venha nos usar cada dia mais. Aleluia, Jesus. Que as bênçãos do Senhor
sobre nossa vida. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Este relato não apenas convida a testemunhar os poderosos poderes do Senhor, porque Ele é presente. O Senhor é onisciente. Ele está em nós todos os momentos da nossa vida. Por isso nós temos glória. À medida que exploramos as narrativas de cura, iluminação, somos lembrados do convite de Jesus para enxergarmos além das experiências. Abramos a nossos corações, porque a verdade é aquela que nos liberta, a verdade é aquela que nos cura, que às vezes fala conosco no silêncio da noite. Às vezes, quando estamos aflitos, como eu já falei, o nosso coração perturbado, o Senhor acalenta o nosso coração, irmãos. Então vamos estar orando um pelos outros nessa igreja. Ore pelas famílias deste lugar, ore pelos adolescentes dessa igreja, que possamos ver adolescentes cheios da presença do Senhor. Ore pela irmã Paola que está cuidando desses adolescentes, que ela possa ser usada nas mãos do Senhor, e cada dia mais jovens venham aqui para adorar o Senhor, que cada dia mais possamos ver mulheres valorosas aqui nas quarta-feiras servindo ao Senhor, irmãos. Não deixe a preguiça às vezes deixar você, eu não estou cansada hoje, não vou. Venha adorar o Senhor conosco na quarta-feira. O Senhor está aqui todos os dias conosco, Ele vem conosco. E é um momento maravilhoso. Eu sempre falo para as irmãs que às vezes estamos em pouquinho, mas é tão gostoso quando nós sentamos ali e meditamos na palavra do Senhor. Aleluia. O Senhor é bom o tempo todo. Maravilhoso Deus. Também quero ler aqui, no mesma leitura de João 9, versículo 35, fala sobre a cegueira espiritual. 9:35, João. E Jesus ouviu que eu tinha expulsado, e encontrado, disse-lhe: crê tu, ó Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor? Para que ele creia? Jesus lhe disse: tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. E naquele momento, aquele cego sabia que aquele era Jesus, aquele que curou ele, aquele que fez milagre. É maravilhoso, né? Quando nós sentimos a presença de Deus, porque eu sou uma testemunha viva, porque o Senhor já me curou do meu rim, irmãos. Eu fiquei 1 mês e pouco internado no hospital quando a minha menina mais nova tinha 2 aninhos. A minha casa ficou largada, me dava muita crise de dores nos rins. A minha mãe foi até ali em Paranaguá, que eu morava ali, cuidar da minha menina que era pequena. Eu não importava com mais nada, porque eu só ficava dia e noite deitada numa cama. Não me alimentava, porque não tinha força mais para me alimentar. De tanta dor que eu tinha, não, porque é uma crise de rins, quem já teve aqui sabe que é muito triste. E eles não descobriam o que eu tinha naquela época, era difícil para fazer exames, queriam me levar para Londrina, mas não deu para ir até ali. E eu estando hospitalizada um dia, o médico falou assim: nós vamos botar você na ambulância e vamos levar ali no consultório particular, porque só tem onde você pode fazer o exame, que era uma ultrassom, no hospital não tinha. E ali eu fazendo o ultrassom, eles viram que era uma pedra que eu tinha no rim, e como era grande, eu não podia expelir ela. E daí eu fiz a cirurgia, passei muito mal, irmãos. Continuei, fui para casa, ainda sofrendo dores, estava doendo outro rim. Um dia eu fui no círculo de oração, uma tarde, que eu me senti mais fortalecida, eu fui lá. E a irmã que ministrou a palavra falou para mim: irmã de Lamar, vem para frente agora. Mas eu já sentia que eu ia para frente, que aquela irmã ia me chamar. Quando eu dobrei o meu joelho, a glória do Senhor foi tão grande sobre a minha vida. Veio, parece que um fogo sobre o meu corpo. E eu vi as mãos do Senhor me curando naquele momento. E foi maravilhoso, irmão. A minha vontade era cair ali e não ir mais embora. É uma coisa tão maravilhosa quando o Senhor nos cura, que a gente não sabe explicar. Porque o poder de Deus é maravilhoso sobre a nossa vida, irmão. Então vale a pena nós servir a esse Senhor. E até hoje, nunca mais eu tive problema no meu rim. Agora eu fiz uma bateria de exame, o médico falou que tudo bem no teu rim. Tem um cisto no teu rim, mas não é nada demais, é uma bolinha d'água, isso não é nada. Então eu glorifico ao Senhor. O Senhor curava e cura hoje. Aquele que cura, Ele vai curar eternamente. Então basta nós estarmos na presença dEle, colocarmos como soldado na presença do Senhor, para Ele falar conosco, para Ele nos curar, para Ele nos libertar, irmão.
O nosso templo é a casa do Senhor. Temos que estar bem adornado, bem cuidado, abastecido da palavra do Senhor, abastecido com as orações. Então não deixe de buscar essa presença, porque o Senhor é maravilhoso em nossa vida. Ele é aquele que vê todas as coisas, que sabe da tua angústia, das tuas tribulações. Quando você ora e dobra os teus joelhos e chora, Ele está ao teu lado. É Ele que te acolhe nos teus braços. É Ele que cuida dos momentos difíceis. E o Senhor está cuidando da vida do irmão Eduardo. O Senhor está vendo todos os problemas, as dificuldades que ele está passando. Mas o Senhor está cuidando. E aquele que está aqui essa noite, que tem problema, que está esperando uma porta de emprego, o Senhor vai abrir. Porque o Senhor é Deus de promessa. Ele é Deus que nos reveste, que nos dá graça, que nos capacita. Eu sou grato ao Senhor por conhecer a Ele, por adorar a Ele de todo o meu coração. Graças a Deus eu nunca conheci o mundo lá fora. E desde pequena, quando a minha mãe e meu pai aceitaram Jesus, eu tinha 2 anos. Eu vivo na igreja, vivia na igreja com eles desde pequenininho. Mas quando chegou uma época ali, como meu esposo já contou aqui, que eu fiz o curso de Casados para Sempre, e eu falava assim: minha mãe é crente, meu pai é crente, não preciso aceitar Jesus, né? Nunca confessei ao Senhor. Mas um dia, quando nós estávamos fazendo aquele curso de casados, que nós fizemos o curso, depois fizemos o curso para nós ministrar, e nós estamos fazendo uma lição ali do curso que tem uma parte que fala que se nós já tínhamos, como nós estamos aprendendo o Evangelho de João, né? O pastor falou aqui aquele dia que nós, por discipular alguém, nós temos que perguntar se ele já confessou o Senhor. E meu esposo falou assim: o senhor confessou o Senhor? Quando foi? Eu falei: eu não, porque eu já nasci na igreja, bem dizer, né? Não, irmãs, nós temos que falar: Senhor, eu quero Senhor na minha vida, eu quero Senhor fazendo milagres na minha vida, eu quero Senhor, aquele Senhor que cura. E eu confessei ao Senhor naquele momento, e o poder de Deus caiu sobre a nossa vida. Nós estávamos nós dois ali sentados à mesa da cozinha, e o Senhor derramou da glória dele. Eu comecei a falar em línguas, foi maravilhoso, irmãs. Então vale a pena nós servir esse Senhor, aquele Senhor que morreu um dia na cruz do Calvário, que deu a vida por nós para perdoar o nosso pecado. Aleluia! Glória a Deus! Que as mãos dele foram perfuradas naquela cruz do Calvário. Ele sofreu grandes dores, derramou grandes dores de sangue. Foram furadas suas cabeças, foram colocadas em suas cabeças espinhos. Mas ele fez tudo isso para nos dar a salvação. Então não desista. Quando você tiver luta, não desista. Entregue a Ele, clame a Ele, porque o Senhor é o Deus de poder, o Deus de misericórdia. E por isso somos gratos ao Senhor. Eu agradeço a oportunidade. Quero deixar um pouquinho para o pastor, né? Que ele vai dar o termo dessa palavra. Hoje temos a ceia do Senhor, então temos que ser prudentes em nossas palavras. E eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade. E peço que os irmãos continuem orando pela minha vida e pela vida do pastor, que ele nos capacite cada dia mais, possamos fazer a obra dele com excelência. Hoje, quando eu orava, eu falava: Senhor, que nós possamos abraçar essa igreja com o teu amor, que nós possamos cuidar deles como filhos, porque é Ele que nos capacita. Foi o Senhor que nos colocou aqui, irmãos. Por isso aqui estamos. Então eu só tenho a agradecer ao Senhor. Não é fácil, não, mas o Senhor é aquele que nos dá força e que nos fortalece. Obrigada, Jesus. Amém, glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Não vou acrescentar nada ao que ela falou, né? Deus usou ela de um modo falar conosco sobre cura, né?
3 anos e 4 meses, como eu falei, é a primeira vez que ainda não há ministro. Mas eu, irmão Cruz, Edivaldo, já pregou, presbítero Valdir, e fora alguns irmãos de fora. Quantas mensagens a gente ouve? Quantas? Eu quero levar vocês, amados, rapidamente lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22, para vocês verem como nós somos falhos. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Santiago, allá al final. Diz assim, ó: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Amém? Amén. Na 2:22. tradução judaica ele fala assim, ó: não enganem a si mesmo pela mera audição do que a palavra diz, mas pratiquem-na. Amado, o grande problema nosso como cristão é que nós ouvimos muito, mas praticamos pouco. Às vezes, quando nós saímos daqui, se alguém perguntar assim, ó, qual foi o texto que a irmã de Lamar pregou? Tem gente que não sabe. Qual foi o texto que o irmão Cruz leu? Que livro foi? Nós ouvimos. Gênesis 26. A irmã de Lamar pregou. E nós somos ouvintes, e nós ouvimos, mas nós não somos bons praticantes. Amém? Amado, eu quero falar com vocês assim, ó, rapidamente sobre um tema, sobre amor. Nós já falamos muitas vezes aqui sobre vários assuntos, irmão. Nós já falamos sobre santidade, obediência. Ajuda aí, amados. Já ministrei aqui sobre dons espirituais, várias coisas, mas a gente não pratica isso. E aí são só informações no nosso ouvido e a gente nunca pratica isso. E aí, amado, eu quero ler com vocês lá Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, versículo 37 a 40. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quanto contou 40? Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Percebe que Jesus, quem conhece aqui uma peneira, sabe o que é uma peneira? Amém. Todo mundo sabe que é uma peneira. Peneira, o pedreiro usa para peneirar areia, as mulheres usam em casa aquelas peneiras pequenas lá para peneirar farinha, trigo. Jesus peneirou os 10 mandamentos e resumiu em 2. Amar a Deus com toda a tua força, com toda a tua capacidade, e ao próximo como a ti mesmo. Ele resumiu isso em 2 mandamentos. Mas só que Jesus ele peneirou mais, amor. Ele não ficou satisfeito em resumir, porque nesses 2 versículos, amar a Deus e amar ao próximo, está toda a lei, porque os 10 mandamentos é exatamente isso: 4 direcionados para Deus e 6 direcionados para os homens, ou seja, 4 vertical, 6 horizontal. Se resume nisso: eu amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a minha alma, com todo o meu empenho, e ao próximo como a mim mesmo. Então, o que eu
quero para mim, eu desejo para o Adler. O que eu quero para mim, eu desejo para o Edivaldo, para o Juan. Mas aí, amado, tem aquela pergunta assim, mas qual é o meu próximo? Né? Qual que é o meu próximo? Por que eu tenho que me preocupar com ele? Quem que é o meu próximo? Teve um intérprete da lei lá que perguntou isso para Jesus. Quando Jesus falou isso para ele no outro evangelho, ele questionou assim, mas qual é o meu próximo? E aí Jesus contou a parábola do bom samaritano. Mandou ele fazer aquilo que o Senhor ministra naquela parábola, que a pessoa acaba descendo de Jerusalém para Jericó e sofreu um ataque ali e passou ali o sacerdote, passou o levita e ninguém socorreu ele, mas o samaritano socorreu, demonstrou amor. E aí você vai entender, amado, por que Jesus peneirou o Evangelho. Por que ele peneirou? Porque ele falou que é amar a Deus e ao próximo. Só que quando você vai lá em João, capítulo 13, versículo 34, João, capítulo 13, versículo 34, ele passou a peneira bem passada e disse agora, olha lá, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, e também vós uns aos outros vos ameis. Aí agora não tem hipocrisia, não. Agora eu não posso falar assim, mas quem que é o meu próximo? O meu próximo é o meu irmão. Olha para o lado aí, olha para o lado, e você está vendo do teu lado é teu irmão. Você é minha irmã. Você é minha irmã. Você é meu irmão. Você é meu irmão. Então eu não tenho mais desculpa. Jesus disse que eu tenho que amar uns aos outros, assim como ele nos amou. Amém? Mas só que ele peneirou mais um pouquinho ainda, irmão. Porque a questão não é só amar. A questão não é só eu amar você. Tem gente, como a palavra diz, acho que é no livro de Tiago, que ele diz assim, ó, não adianta nada eu dizer assim para a irmã Michele, se ela tiver com um problema, ela vem e fala para mim um problema, vamos supor, que seja um problema financeiro e que ela esteja com falta de alguma coisa na casa dela. Só estou usando a irmã ali, não bom? E aí eu digo para ela, amém, irmã, vou orar pela irmã, vai em paz, que Deus abençoe, resolve isso. Que amor é esse? Ela vai para casa com a barriga vazia, a despensa dela vai continuar vazia, e que amor é esse? Então o amor tem que ter prática. Então, como eu disse, nós ouvimos muito, mas praticamos pouco, e nós não praticamos o amor. Nós falhamos no amor. E aí vocês vão ver que Jesus peneirou mais um pouquinho ainda. Ele falou que os 10 mandamentos se resumem em 2. Qual é os 2? Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a minha alma, com toda a minha força, e ao próximo como a mim mesmo. Quem é o meu próximo? Então Jesus diz assim, então eu dou um novo mandamento para vocês. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E como é que Jesus me amou? E aí, amados, Jesus não deixou sem resposta, porque lá em João, capítulo 15, versículo 12, versículo 13, ele fala assim, ó, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vai adiante. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Aí agora você olha para o irmão Cruz assim, tem que ser autêntico e sincero. Estou disposto a dar a minha vida pelo irmão Cruz. Irmão Cruz, tu daria a tua vida por mim?
Irmã Elisete, você daria a sua vida por mim? Edivaldo? Não? Eu daria a minha vida por você. Porque, amado, o Senhor Jesus está nos ensinando isso, a nos amarmos. E se nós não praticar isso, amado, se isso só for da boca para fora, nós somos os maiores hipócritas que tem na face da terra. Porque se eu sei que tem um irmão passando por problema, passando por dificuldade, e eu passo de largo, faço de conta que não é comigo, que amor é esse? As pessoas do mundo fazem muito mais do que isso. Tem pessoas do mundo que fazem coisas grandes, coisas profundas para outra pessoa, e não há o amor de Deus no coração deles. E nós temos que ter o amor de Deus no nosso coração, e nós não estamos dispostos a fazer isso, dar a vida por alguém. Eu quero que você leia lá comigo também João 3,16, porque aqui, amado, está a ênfase de tudo que Jesus falou. A gente conhece bem o Evangelho de João 3,16. O que ele diz? 3,16. Todo mundo devia conhecer esse versículo. Ele diz lá: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É bom, né? Saber que Jesus deu a vida por mim. Mas sabia que tem um texto parecidinho com esse, e por incrível que pareça, escrito por João, lá na primeira carta de João, e pior é que o melhor é que é o mesmo capítulo e o mesmo versículo. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16. Primeira João, capítulo 3, versículo 16. Ele vai falar a mesma coisa. João, 1 João 3,16. Rapidinho, nós vamos terminar o horário em nome de Jesus. Só quero falar isso. Olha lá, 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. O texto, João 3,16, diz que Ele amou o mundo, Deus amou o mundo e deu o seu Filho para morrer por nós. E aqui em 1 João 3,16 diz que Ele deu a vida por nós, não é parecido? Só que Ele não oferece para mim, eu também devo dar a minha vida pelo meu irmão. E é aqui, amado, que entra o que Tiago está falando. Qual é o texto que eu falei no começo? Nós somos ouvintes. É exatamente disso que eu estou falando. Tiago falou, texto que eu li é Tiago 1:22, que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes. Então, amado, nós devíamos ficar aqui todo domingo, buscando o texto da palavra, domingo após domingo, falando só de amor, 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 até a igreja ficar saturada, até eu olhar assim para um irmão, para o outro e ver que está todo mundo se amando. Aí a gente podia ir para um outro texto. É sério, amado? Porque às vezes a gente fica falando de santidade, a gente fica falando de fidelidade, de dons espirituais. Hoje a Miramar falou sobre cura. A gente ministra isso, vai ministrando, todo mundo ouve, vem para aqui para a igreja, escuta, vai embora, e a semana dele continua a mesma coisa. Ele não pratica nada, ele não põe em prática aquilo que ele é ensinado. Então chega uma hora, amado, que nós temos que começar a dizer assim: não, chega de ser assim. Nós não estamos aqui para brincar de igrejinha. Eu não estou aqui para brincar de pastor e nem vocês serem ovelhas. Nós estamos aqui para crescer, amado. Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 13. Quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, pensava como menino. Mas depois que eu fiquei homem, eu tenho que fazer coisas de homem.
Certo? Então, quando você tem um bebê, você tem que dar mamadeira para ele. Mas a irmã não vai dar mamadeira para essa moça que está do lado dela. Né? Com certeza não. A irmã vai dar comida sólida, porque ela precisa comer arroz, feijão, um bife, uma batata frita, já bateu até fome. Amém? Então, amado, nós precisamos crescer também. Crescer, praticar. E é isso que eu quero convidar vocês hoje. Nós vamos mudar aqui, o irmão Deus está de prova. Nós conversamos essa semana e nós vamos começar a focar um estudo para a igreja. E nós vamos ficar naquele estudo até a gente dizer assim: não tem mais o que falar. Não tem mais. Foi falado tudo. A igreja aprendeu, a igreja assimilou. Certo? Quantos concordam? Ou entenderam, pelo menos? Amém? Porque, amados, não adianta a gente ficar na igreja todo domingo falando sobre dízimo, oferta e ninguém praticar isso. Ninguém traz uma oferta, ninguém dizima. Então adianta, não adianta, a gente tem que falar e praticar. A gente vai falar sobre o amor, como eu falei hoje. E eu olho e vejo que tem irmão na igreja passando necessidade, não é a Michele, tá bom? Não é ela, eu só usei ela como exemplo para todo mundo saber. Mas saber que tem um irmão na igreja passando necessidade e nós não fazemos nada para ajudar ele, não movemos a palha. Nós precisamos mudar, começar a praticar o amor. Amém? Quero que a igreja se coloque de pé. Eu só dei uma reforçada, não no que ela pegou, mas em algo que Deus tinha colocado no meu coração. Como eu imaginava, assim, que ela falou para mim, que é a primeira vez ela vai, eu tiro curto, então eu preparei essa mensagem para estar compartilhando com os irmãos. Amém? Quantos recebem essa palavra? Amém. Nós precisamos praticar, mano. Ouvir é bom, mas só ouvir não adianta. Não adianta eu falar para os irmãos assim: tirem a mão do bolso, e eles não praticaram. Adianta? Eu tenho que falar: irmãos, tirem a mão do bolso e vamos fazer algo. Não, desculpa, eu falei. Tire a mão do bolso e vamos fazer algo. Vamos trabalhar, vamos fazer acontecer. E os irmãos, não é comigo que o pastor está falando. Amém? E hoje nós acabamos esquecendo das crianças. Perdoe. Esqueceram da criança. Mas ela dormiu e ficou quietinha. Tudo todo. Amém? Amados, nós vamos orar neste momento. E primeiro eu quero orar, amados, eu sempre esqueço, agora eu me lembrei, eu quero abençoar o quilo do amor, as pessoas que trouxeram. Em nome de Jesus nós vamos abençoar a vida dessas pessoas que trouxeram e a vida de quem vai receber. Vai ser bênção para a vida de quem trouxe e para a vida de quem vai receber. Amém? Vamos orar por isso ali primeiro. Pai, em nome do teu filho Jesus, Senhor, eu quero te louvar, Pai, te agradecer pela vida dos irmãos, das irmãs, Pai, que lembraram, Senhor, de trazer um quilo do amor, Pai, para estar compartilhando, ó Deus, com algum irmão, com alguma irmã, Pai, que porventura esteja passando necessidade. Que as tuas boas mãos, Pai, estejam abençoando a vida da tua serva, do teu servo, fazendo eles prosperar, Pai, tudo aquilo que eles colocarem as mãos, para a glória do nome de Jesus. E que aquele que receber esse alimento também seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Nós vamos participar da ceia nessa noite. Não sei se a irmã Milagre está com problema, não, irmão, pode ficar à vontade, e a gente pode providenciar o casal aqui, o Valdir e a Sandra. Fica à vontade daí, em nome de Jesus, vamos deixar a menina dormir.
ajudamos aqui o presbítero Valdir e a irmã Sandra. Amado, nós vamos participar da ceia com alegria, com amor, com disposição, crendo que ao recebermos esses alimentos aqui, esses elementos, o pão e o vinho, nós estamos recebendo saúde física, em nome de Jesus. Amém? Quantos creem nisso? Amém. Eu sempre falo, amado, para você começar a crer que quando você recebe isso aqui, você está recebendo saúde física e espiritual, em nome de Jesus. E nós vamos participar da ceia nesta noite. Nós vamos estar consagrando o vinho, nós vamos estar consagrando o pão. Inicialmente nós vamos consagrar o pão que está nas mãos da irmã Sandra. Amém? Estenda as tuas mãos para cá e ore junto comigo. Pai, em nome do teu Filho Jesus, queremos te agradecer, Senhor, nesta noite, por tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas. Te agradecer, Senhor, pelos teus cuidados, pela tua proteção, pela tua provisão, Pai, que tem sido derramada sobre a vida dos teus filhos e das tuas filhas. E nesta noite nós te agradecemos, Senhor, pelo corpo do teu Filho Jesus que foi moído ali naquela cruz do Calvário. E consagramos este pão que representa este corpo. E ao recebermos este pão, Senhor, possamos estar de fato, Senhor, recebendo saúde, força, disposição para as nossas vidas. Abençoa este pão em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome do teu Filho Jesus, queremos consagrar esse cálice com suco de uva, Pai. Em nome de Jesus, nós também cremos, Senhor, que ele simboliza, ele representa o sangue do teu Filho derramado ali na cruz do Calvário, para que eu tivesse perdão dos meus pecados assegurados, garantidos. Por isso eu te louvo, Senhor, pelo teu sacrifício, pelo teu amor, Senhor, por esse amor sacrificial que tu nos desse o exemplo, tu nos desse a tua vida, Senhor, para nos resgatar, para nos trazer de volta, para nos colocar na presença do Senhor. Por isso, ao tomarmos este cálice com suco de uva, nós queremos estar recebendo saúde física e espiritual para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus.
capítulo 11, versículo 23. A gente sempre ouve isso. Vamos colocar em prática agora. Amém? Em nome de Jesus. Porque eu recebi do Senhor e também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, comamos do pão. Amém, irmãos? Glória a Deus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, bebamos do cálice. Receba saúde, irmão. Receba cura, restauração, força. Em nome de Jesus. Receba saúde, receba cura, receba força. Glória a Deus. Receba ânimo. Glória a Deus. Nós não podemos ficar desanimados, para animar. Vamos para a batalha. Vamos para fazer a vontade do Senhor. Amém? Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, nosso querer. Nós somos servos. Nós somos servos e como servos, nós temos que obedecer, temos obedientes. E Ele nos dá saúde, Ele nos dá força, Ele nos dá ânimo, Ele nos encoraja, Ele nos capacita, Ele nos leva adiante. Ele almeja e Ele deseja uma igreja sabia, uma igreja sã, uma igreja restaurada, uma igreja que ama, uma igreja que tem amor um pelos outros. Amém? Precisamos pôr isso em prática na nossa vida, para a glória do nome de Jesus. Amém? Nós vamos estar orando nesse momento, encerrando nesse culto, e eu quero que você receba isso, em nome de Jesus. Receba, receba, receba tudo aquilo que Deus já preparou para você, para a tua vida. É Ele que te capacita, é Ele que te leva adiante, é Ele que quer levar você a ter experiências profundas com Ele. Mas para isso você precisa se despertar, para isso você precisa se dispor, para isso você precisa estar na presença dEle, em nome de Jesus. Pai, em nome do teu Filho Jesus, nesta noite eu te louvo, Senhor, pela vida dos teus filhos, das tuas filhas, Pai, que entenderam, que compreenderam, ó Pai, que o Senhor deu a sua vida por cada um de nós, e que nós também precisamos, Senhor, praticar esse amor, praticarmos esse amor no nosso dia a dia, amarmos os nossos irmãos, ao ponto de podermos ser capazes de dar a vida por eles. E em nome de Jesus, que esse amor venha envolver a tua igreja, venha envolver cada irmão, cada irmã, para que eles sejam inundados por esse amor que vem do alto, esse amor que penetra e que muda, que capacita, que fortalece, para a glória do nome de Jesus. Abençoa a vida dos teus filhos no decorrer dessa semana, que eles sejam abençoados, fortalecidos em tudo aquilo que eles colocarem nas mãos nesta semana. A tua bênção esteja sobre a vida deles, para a glória do nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo estejam com todos e todos dizem: Amém. Se Deus não por nós, ninguém pode contra o amor. Ninguém pode contra o amor. Quando você amar, dê um abraço no teu irmão antes de sair. Abraça o teu irmão, dê um abraço nele e declara que você o ama em nome de Jesus.